Pessoal, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula do curso de banco de dados, do básico ao avançado, da teoria ao avançado, né? A teoria até a criação do banco de dados. E nessa 7ª aula a gente vai começar a entender como funcionam os diagramas. Então, o diagrama nada mais é que uma representação gráfica de algo. Então, uma planta é uma representação gráfica de uma construção futura, um diagrama de banco de dados é uma representação do que vai ser um banco de dados, é como se fosse uma planta, né? Então, essa representação gráfica nós chamamos em banco de dados de diagrama. Existem alguns softwares para fazer, depois eu vou fazer uma aula específica onde a gente eu utilizo muito um que tem na internet chamado Draw.io, mas tem outros também que você pode baixar que são gratuitos como o Diaportable. Eu vou colocar todos os links na descrição do vídeo, tá? Mas assim, a gente vai começar com a identificação da criação, né, do diagrama simples. O diagrama simples, ele é um diagrama que ele representa a ligação entre duas entidades e somente entre duas entidades, tá? Se eu tenho um cliente que compra vários produtos, vários produtos fazem parte de um estoque. Então, quando nós temos a relação, a gente fala que é a relação de 1 para N. Então, é um mesmo e o N igual a vários, né? Então, a gente tem que falar qual é essa relação, tá? Para ficar mais fácil entender o conceito, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar o PowerPoint para fazer isso, mas lembrando que tem um monte de software que você pode fazer, tá? Então vamos supor que no texto fala assim: João, o cliente, né, compra vários produtos. Então a entidade aqui, ela é representada por um quadrado, tá? Um retângulo, como você achar melhor. Um retângulo, né? Quadrado ele teria que ser mais fechadinho. Retângulo. A relação é representada por esse balãozinho aqui. Deixa eu achar ele aqui. Cadê aqui? Por esse cara aqui, tá? Isso aqui representa que existe uma relação. E aí eu tenho uma outra entidade que vem aqui do lado, tá? Então, para facilitar no começo, a gente vai trabalhar com apenas relações simples ou relação entre duas entidades. Então, eu preciso aqui ligar nessas entidades. Então, deixa eu pegar aqui uma linha simples, tá? Vou pegar uma linha aqui. Então, vamos ligar daqui para cá. Vamos dar uma ajeitada nele aqui. Vamos pegar uma outra linha. Então, vamos aqui em formas, né? Vamos interligar daqui para cá. Quando a gente faz um diagrama simples, é mais para entender como funciona a questão das relações, tá? Então, nesse diagrama, a gente não trabalha com atributos, a gente só representa qual é a relação entre essas entidades. Então, ele fala o seguinte: o cliente compra vários produtos. Então, aqui eu tenho cliente, tá? Então, vou colocar lá cliente. Vou até aumentar isso aqui um pouquinho, né? Aumentar para ficar legal para vocês, ou você aí do outro lado conseguir acompanhar. Cliente, né? E aqui produto. Vamos aumentar aqui também. Pronto. Então, sempre vai ser representado por aquilo que você encontrou no texto. Então, assim, um cliente comprou vários produtos. Então, vamos colocar aqui, representar isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui um cliente. Perfeito? Pode colocar aqui em cima. Comprou, né? N produtos. Então, vamos colocar aqui N produtos. O professor precisa colocar o compra aqui dentro. Quando você está aprendendo, é importante você colocar assim, para você saber qual é a relação que existe entre essas duas entidades, tá? Então, um cliente compra N produtos. Pode ver que eu não coloco aqui no plural, por quê? Porque o N já representa que essa entidade no texto está no plural, perfeito? Então, para a gente praticar agora
eu vou colocar alguns exercícios. Você vai dar uma pausa no vídeo, vai tentar realizá-los, tá? Eu vou colocar os programas que você pode utilizar, o Draw.io, o Portable, coloco lá os links para download. Se quiser, eu recomendo fazer no próprio PowerPoint, só se você não tiver instalado na máquina, tá? Se tiver, você faz pelo próprio PowerPoint. E aí você já começa a entrar na questão do diagrama. Lembrando que isso aqui, esse diagrama é um diagrama de aprendizado, ele não é um diagrama oficial de construção de banco de dados. A gente vai ver isso lá em diagrama entidade de relacionamento, modelo entidade de relacionamento, mas é um diagrama inicial para a gente começar, porque se a gente já for direto para lá, às vezes fica difícil de entender o conceito. Então a gente vai aumentando esse diagrama, um diagrama simples, para o diagrama onde eu vou ter mais relacionamento entre mais entidades, e aí você vai conseguindo compreender a evolução desse diagrama até chegar lá no modelo entidade de relacionamento e no diagrama entidade de relacionamento, beleza? Então aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. Então eu vou colocar esses exercícios aqui para vocês. Então, o A, João namora Maria, né? Você pode colocar o João e a Maria e mostrar qual que é a relação entre eles. Depois, Simão leciona matemática na ETEC, Cláudia, diretora do EI Alberto Conte, Simone trabalha no projeto Alfa 15 horas por semana, Kassab é prefeito de São Paulo, João é casado com Maria, Tom Cruise estrelou Guerra dos Mundos, Maria gerou Luiz, a Terra tem a Lua e o Sol tem a Terra. Então, nesse momento do vídeo, você dá uma pausa e a gente corrige na sequência. Espero que você tenha dado uma pausa no vídeo e aí eu vou mostrar para você quais são as correções desses exercícios, né? Então vamos lá. João namora Maria. Apesar de estar aqui homens e mulheres, você poderia colocar o João e Maria aqui dentro perfeitamente, né? Então, o João namora a Maria. Legal? Depois, Simão leciona matemática na ETEC. Então, ela colocou aqui, professor leciona disciplina. Um professor leciona várias disciplinas. Aqui, gente, está no plural para facilitar o entendimento, tá? Mas na hora que você montar, tem que estar obrigatoriamente, quando a gente for fazer o diagrama mesmo, tem que estar no singular. O S aí é só para facilitar o seu entendimento. Então, ele transformou o Simão e ETEC em professores de disciplinas para que você consiga entender. Depois, Cláudia, diretora da EE Alberto Conte. Então, um diretor dirige uma escola, possui uma escola, né? Depois, Simone, funcionário, trabalha no projeto Alfa. Então, Simone trabalha no projeto Alfa. Nesse caso aqui, ele está NM, já vamos fazer a correção agora, tá? Já vamos fazer a correção agora. Por quê? A Simone é um funcionário. Então, um funcionário trabalha, né, em N projetos. Ah, professor, mas é um projeto. Então, se é um projeto, a gente coloca um para um. Perfeito? Então, eu coloquei aí alguns com erro para que eu faça a correção simultaneamente com vocês, tá? Então, Simone trabalha no projeto. Beleza? Aí você porque a ideia é que quando você observe o diagrama, você consiga identificar quais são os erros, porque às vezes eu posso trabalhar como analista desenvolvedor e passou alguma coisa lá batida, ou eu posso trabalhar como DBA, que vou olhar a documentação e vou ver que existe algum erro. Então é importante que você saiba identificar esses erros dentro da documentação, tá? Depois, Haddad é prefeito de São Paulo, então Haddad é prefeito de uma cidade, perfeito? João é casado com Maria. João casado com Maria. Relação 1 para 1. Tom Cruise estrelou Guerra dos Mundos. Então, o ator, N filmes não. O ator ele pode estrelar N filmes, mas nesse caso, vamos também fazer a correção. Ele vai estrelar um filme, que é o Guerra dos Mundos. Então, o Tom Cruise está estrelando esse filme. Beleza? Já vamos fazendo as correções aí. Maria gerou Luiz. Aí ele fala assim que Maria pode gerar N filhos, mas no caso do texto também vamos fazer a correção. Maria gerou Luiz. A relação é simples, a relação é essa aí. Maria gerou Luiz. Legal? Depois, a Terra tem a Lua.
ele fala satélites naturais, mas também está errado, porque ele fala a relação simples, a Terra tem a Lua. Então, 1 para 1. E aí não seriam satélites, e seria um satélite, porque ela no texto está falando especificamente da Lua. Ah, mas na interpretação ela pode ter N satélites naturais, mas no texto que foi passado ele fala que a Terra tem a Lua, relação de 1 para 1, tá? O Sol tem a Terra. Olha lá, não tem sentido nenhum, estrelas e planetas. Então vamos pegar o que está no texto. Então, Sol, 1, por maiúsculo, né, para ficar aqui, tem. Agora, se fosse o texto falando assim, o Sol gira em torno de vários planetas, ou vários planetas giram em torno do Sol, aí sim, aí existe a relação 1 para N, tá? Nesse caso, é 1 para 1. Você viu que é bem simples, tá? Nesse caso ainda nós não colocamos os atributos, a gente vai ter uma hora no diagrama que a gente vai relacionar esses atributos, tá? Eu vou colocar já o link para vocês terem uma certa interação com os programas que a gente pode trabalhar com a questão de diagrama de banco de dados, tá? Na próxima aula eu explico um pouquinho, vou falar mais sobre o Draw.io, que ele é web, né? É muito fácil de trabalhar com ele e é gratuito. E espero vocês aí na nossa próxima aula. Espero que você tenha entendido. Isso aqui é só um diagrama simples que a gente cria para dar uma introdução no assunto. E aí a gente vai expandir, depois a gente fala que é o diagrama composto, né? Então ele já tem mais entidades. Então eu vou já ter um estudo de caso onde eu vou analisar e montar esse diagrama, tá bom? Se você gostou, curte, dá um curtir aí no nosso canal, assina, ativa o sininho para ter as notificações. Espero você na próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.